Boa noite, boa noite. Boa noite todo mundo. Como é que vocês estão? Nessa quinta-feira chuvosa e um pouco fria, mas não tá mais chovendo. E vocês, como é que vocês estão? Como tem passado? Ontem a gente teve live com o Refúgio da Esperança, não é? Foi muito legal. Só que ontem estava com instabilidade, tanto no Instagram como no YouTube, no WhatsApp. A gente estava todo tentando conseguir fazer a live. E deu certo, de uma certa forma deu certo. Mas amanhã nós temos despertar presencial na Casa da Caridade. Quem for para o despertar, fiquem atentos, né? Porque eles começaram a cavar de novo aquela pista. Eles estão colocando encanamento, na verdade eles estão fazendo ali o asfalto, estão refazendo tudo ali. Então fique atento que não vai dar para estacionar bem de frente com a Casa da Caridade, vai ter que estacionar nas ruas paralelas a ela, porque eles tiraram tudo, assim, tiraram tudo. É só para vocês já ficarem atentos a isso. Olha, amanhã nós vamos falar sobre Natal no plano espiritual. E eu queria que depois vocês fizessem umas perguntas, podem fazer no direct sobre isso. O que vocês gostariam de saber dessa data para os nossos amigos, nossos entes queridos, aqueles que partiram para o outro plano? E também sobre o Natal aqui no planeta Terra, como é que lida-se, né, com o Natal aqui e com o Natal no plano espiritual. Então eu quero que vocês mandem perguntas, a Will vai receber todas as perguntas e a gente vai separar e vamos falar sobre isso, falar sobre o Natal no plano espiritual, junto com aqui na Terra, né? Como é que nossos entes queridos se portam? Lá eles comemoram o Natal, como aqui na Terra? Como será o Natal no plano espiritual? Como será o Natal para quem partiu para o plano espiritual? Então, vai ser muito bacana. Eu tenho catalogado toda a bibliografia, todos os anos eu faço isso, para ver se tem alguma bibliografia nova sobre o tema. Não temos muita bibliografia sobre esse tema, né? Mas eu tenho também a minha vivência, né? A minha vivência de todos esses anos, a minha vivência como é nessa parte do Natal, como é nessa época, como é no dia. Então a gente vai falar das bibliografias que eu achei e a gente vai falar também sobre a minha vivência, sobre como eu lido com isso, né? A gente vai falar também sobre o Natal o primeiro Natal para alguns enlutados, né? Esse pode ser o primeiro Natal que as pessoas estejam passando sem seu ente amado, sem seu ente querido. A gente vai falar sobre isso também. Como lidar com o luto nessas datas de finais de ano, né? Natal, Ano Novo. Final de ano é sempre muito difícil para quem vai passar o primeiro Natal sem aquele ente. Será que é importante lembrar do Natal, mesmo você estando enlutado? Será que é importante você comemorar o Natal, mesmo você passando assim, muitas vezes por um inferno, né? A gente fala muito, eu já conversei muito com vocês sobre uma frase que eu gosto, que é assim: se você estiver passando pelo inferno, continue caminhando, para que você possa sair dele, né? A gente não pode parar. A gente não pode parar no momento ruim. A gente não pode ceder no momento de muita aflição, no momento de que a gente está passando pelo pior. A gente não pode parar. A gente precisa caminhar para sair dessa situação. Então, amanhã nós vamos falar sobre isso. É importante falar do Natal para os enlutados. É importante falar do Natal porque muita gente passa essa data muito triste. Muita gente não sabe lidar ainda com o luto e com essas datas comemorativas. E é tão difícil, né? Porque ontem eu escutei uma amiga falar sobre uma situação que ela viveu no velório do filho dela. E eu fiquei pensando nisso hoje, como é verdade. Ela disse que estava lá dentro do velório
e tinha uma outra amiga dela que estava do lado de fora. E no momento lá do velório, ela olhou pela janela, tinha uma janela, ela olhou pela janela e viu aquela amiga dela sorrindo, rindo. Estava conversando com alguém e riu, sorriu, deu uma gargalhada. Então ela disse que aquilo marcou muito ela, a gargalhada da amiga. Logicamente, a amiga não estava gargalhando, né? Porque estava achando um momento legal ou coisa do tipo, não. Provavelmente ela estava conversando com alguém, surgiu algo e ela sorriu, mas foi bem na hora que a mãe estava olhando pela janela. Então, tem modos que a gente deveria aprender a se portar como as pessoas que estão enlutadas. Eu acho que todo mundo deveria saber lidar em situações desse tipo. Eu acho que a gente tinha que estudar muito sobre o luto, até para ajudar as outras pessoas. Como é que eu posso me importar? Porque as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão enlutadas, elas não veem o sol brilhando, elas não veem mais as cores, né? Elas não veem mais as cores do dia a dia. Elas passam a ver o dia por muito tempo cinza. Então, assim, o sorriso, a felicidade dos outros naquele momento, às vezes até agride, né? Porque a pessoa está passando pelo pior dia da vida. Muitas vezes é o pior dia da vida dessa pessoa. E nós temos que aprender a lidar com a tristeza dos outros também. Aprender a lidar com a importância dos sentimentos dos outros. Às vezes a gente não faz porque quer, mas a gente precisa aprender a dar importância àquele sentimento que a pessoa está passando. Não é uma coisa fútil. Eu penso que todo mundo deveria estudar sobre o luto. Mesmo quem não passou por um luto muito doloroso, deveria estudar para saber lidar com o luto dos outros. Porque a sensação que quem está passando no luto tem é que as pessoas continuam andando, é que as pessoas continuam caminhando, é que as pessoas continuam sendo felizes. E o mundo daquela pessoa parou, o mundo daquela pessoa acabou, pelo menos por um tempo. Ela tem a visão que o mundo dela não existe mais. Ela tem a visão, né, que o mundo dela ficou por ali. Então, a gente devia aprender, não só espíritas, mas todas as religiões. Eu acho que todas as pessoas precisam aprender a lidar com a dor dos outros. Lidar com a dor dos outros é algo muito difícil. A gente sabe lidar com a nossa dor. A gente sabe exigir, fazer exigências na nossa dor. Na dor dos outros, não. Na dor dos outros, a gente sempre acha que tá muito, ou tá pouco, ou tá mais ou menos, ou vai passar. E não é assim. Não é assim que a gente trata a dor dos outros. A dor dos outros é tão preciosa quanto a sua. E veja bem, acontece de muitas vezes não ter sido com você, mas pode vir a ser. Todo mundo vai passar um luto um dia, ou vai ser motivo do luto dolorido de alguém. Então eu acho que de tudo, desde 4 anos vendo o espírito, o que eu acho que eu mais aprendi foi a lidar com a dor dos outros. O meu maior ganho neste plano foi esse. Porque acolher a dor do outro é muito difícil. Acolher a dor do outro como se fosse sua, então, é mais difícil ainda, mas é totalmente aprendível, é totalmente possível que você consiga, né? Então, assim, a gente fala muito sobre o fiscal do luto e é muito, muito ruim. Chorou pouco, chorou muito, eu acho que estava em choque, mas ela estava tão forte, mas não sei o que, tantas opiniões. Por quê? Porque não dói em você. Você só sabe, né,
você só sabe que aquele sapato está apertando quando você está calçado nele. Quando o outro está calçado nele e está apertando ele, você não sente a dor. Então, para você, é muito fácil dizer que essa pessoa consegue caminhar mais léguas, consegue caminhar mais metros, né? Então, vamos tentar aprender a lidar com o sofrimento dos outros também. Nesse Natal, a gente pode também dar um presente para os nossos queridos amigos que estão passando por isso, por pessoas que às vezes a gente nem conhece, né? A gente pode ser um ombro amigo nesse Natal, a gente pode ser uma visita. Eu sei que todo mundo quer passar o Natal na sua casa. Eu sei que todo mundo quer muitas vezes estar dentro de pessoas muito felizes, pessoas que estão comemorando. Mas muitas vezes é preciso que a gente se coloque num lugar também do outro. E que tal passar o Natal com um enlutado? Porque certamente os enlutados passam o Natal praticamente sozinhos. Nem as famílias muitas vezes querem passar o Natal com eles. Por quê? Porque é um momento de tristeza, que eles podem chorar, que eles podem muitas vezes falarem coisas ali que são tristes. Então as pessoas não querem, às vezes até a família evita. Então que tal nesse Natal, muitas vezes, você fazer isso? Você poder visitar e passar com alguém que você possa acarinhar um pouco, que você possa estar com eles. Não vai ser o Natal que você esperava, mas vai ser um Natal de muito aprendizado. Vai ser um Natal de muita fé, vai ser um Natal de muito exercício de caridade, mas acima de tudo, de exercício de amor ao próximo. Então é muito difícil se falar em amor, em caridade, em espiritismo, em catolicismo, em qualquer religião, se você não consegue ainda fazer o exercício de se colocar na dor do outro. Eu falo dos enlutados porque eu convivo muito, Eu convivo muito com eles. E eu vejo que muitas vezes o que falta nos outros é um senso de noção também. Porque nós nascemos com senso de noção, a gente não usa. Algumas frases, por exemplo, foi Deus que quis assim. Não, gente. Deus nunca quis nada ruim para nenhum de nós. Deus nunca quis morte, Deus nunca quis nada disso para nenhum de nós, em nenhum momento que não fosse o oportuno e de nenhuma forma cruel ou dolorosa. Esses não são os projetos da divindade. Então não é porque Deus quis, você pode dizer de uma outra forma. A missão dele se encerrou, mas Deus quis, foi a vontade de Deus? Não, a missão dele se encerrou. Houve um tempo em que ele precisava ficar aqui, mas esse tempo terminou porque ele cumpriu a missão. Ou então você chegar naquela pessoa e dizer, eu sinto muito, Eu sinto o que você está passando. Não, a gente não sente, O máximo que eu posso chegar muitas vezes é abraçar e dizer, olha, eu estou aqui, estou à disposição para o que você precisar. Eu posso ir na casa de alguém, eu posso fazer uma comida, eu posso fazer várias coisas que aquela pessoa naquele momento não está fazendo, mas a gente tem que ter cuidado no que vai falar. Velório não é um lugar, Velório não é um lugar em que a gente vai para se divertir, em que a gente vai para encontrar amigos, em que a gente vai para contar as novidades, em que não. O velório é um momento de despedida de alguém. E para a família que está se despedindo, é um momento em que ele quer pessoas e amigos ali imbuídos em dar muito carinho, muito amor, em dar muita oração, muita luz para aquela pessoa e força para a família. Então, as pessoas têm que aprender a irem para certos lugares sabendo o que se trata, Eu não vou para um velório para encontrar alguém. Eu vou naquele velório para dar amor, para dar carinho, para dar conforto àquela pessoa, para mostrar para aquela pessoa que nós estamos juntos. Mas isso a gente tem que conversar, a gente precisa conversar sobre isso. Quando você vai para um casamento, você vai para o casamento e você vai lá para desejar felicidade aos noivos, e você vai lá porque vai ter uma mega de uma festa, e você vai, Você vai lá porque
você vai festejar. E aí a gente vai. Agora, um velório você vai para dar força para a família. Você não vai com conversas paralelas, você não vai, né, para outras coisas. Você vai para dar força à família, para mostrar que eles não estão sozinhos. Muitas vezes você já passou por um luto, um velório, então você vai lá para demonstrar, né? Para demonstrar. Um abraço, eu estou aqui. Às vezes você não sabe o que falar, você fala, eu estou aqui, para o que você precisar, o que eu posso fazer por você. Lembrando que o velório é um dia, né? O velório é um dia. Mas 30 dias depois, as pessoas somem da casa dos enlutados, porque elas cansam do choro, elas cansam da tristeza, elas cansam daquilo ali que não é agradável, né? Para quem não tá... Quem está de fora, às vezes até a família mesmo não quer passar. Lembre-se de visitar, lembre-se de levar alguma coisa, lembre-se de levar uma palavra amiga, às vezes uma comida, enfim. Nesse Natal, quem sabe você não pode ir à casa de um enlutado, você não pode ir com uma palavra amiga, você não pode ir. Às vezes ele não vai comemorar, às vezes ele não vai comemorar o Natal, às vezes vai ser uma noite que ele prefere até tomar um remédio e dormir, sabe? Se esconder. Mas às vezes você chegando lá, às vezes com um bolo, com uma comida, porque provavelmente ele não vai se ligar em fazer uma comida naquele dia. Então você leva uma comida, você leva suas palavras, um abraço, e às vezes ele ia até dormir, mas aí viu que você estava lá conversando, viu que você estava lá conversando sobre outros assuntos, fazendo companhia, e o Natal se torna um pouco melhor. E assim eles vão aprendendo a começar a enxergar as cores no mundo, né? As cores que o mundo perdeu, as cores que o mundo perdeu quando o seu ente amado passou para o plano espiritual. Quem sabe levar uma pequena árvore de Natal, um pequeno enfeite, apenas para que ele sinta que ali também, né? Que ali também reside um sentimento. Sabe? É tão duro, é tão duro. Eu sei que vocês sabem, a grande maioria. É tão duro você passar essa data, porque tá sempre na sua cabeça faltando alguém ali naquela cadeira, alguém ali que era tão feliz estar perto dele. Mas sabe? De todos os espíritos que eu conversei, e de muitos anos, há longos anos já nisso, desde 4 anos, então tem aí 33 anos que eu reconheço falar com espíritos. O Natal sempre foi uma curiosidade para mim, como eles viam isso. E na fase adulta, depois que eu virei adulta, depois que eu comecei a dar os recados, né, que eu comecei com as cartas, todos eles me diziam o quanto era importante ver a família seguindo o Natal, o quanto eles ficavam felizes quando de repente a família fazia um esforço para ter um Natal bom. Mesmo que o Natal seja de dor naquele dia, mas como eles gostavam de ver as famílias reagindo, como eles gostavam de ver as famílias com um enfeite de Natal, se reunindo para comer. O primeiro Natal sempre será muito difícil, mas façam um exercício de presente para o ente querido de vocês, sabe? Faça alguma comida ou compre alguma comida para partilhar com alguém. Compre alguma sobremesa, talvez até a sobremesa que ele gostava, a comidinha que ele gostava naquele dia. Coloque uma pequena árvore, nem que seja aquelas assim, ó, pequenininha. Faça a mesa, coloque a árvore, coloque uma foto dele também. E ele estará lá, porque ele os visitará. Todos eles visitam. Todos os espíritos ganham o direito de uma visita. Por quê? Porque a crosta terrestre está infestada de bons sentimentos. O Natal é uma das datas que trazem muitos sentimentos bons. Então, por quê? Por que a gente não se esforça esse ano para que a gente possa fazer um enfeite de Natal? Oi, Samara, meu bem. Eu sei que lá no Joy
enfeita a casa inteira. Eu amo Natal. Eu amo. Boa noite, minha lindeza, Dona Ju. Olha, eu amo Natal. Mas sabe por que eu amo tanto Natal? Porque os espíritos também gostam do Natal. Sentem, né? Sentem aquele carinho, aquela energia boa saída da terra. Então eu gosto de Natal por conta deles. É a data que eu mais gosto no ano, é Natal. Muito por conta deles. Então que tal se a gente pudesse, eu sei que eu posso estar pedindo uma coisa para você e você pode até estar me xingando agora. Mayra tá doida, eu não vou conseguir, eu não posso, né? Eu não consigo sem ele aqui. Mas se a gente pudesse se esforçar, se a gente se esforçasse um pouquinho e colocasse nesse ano um pequeno enfeite, uma foto dele, na mesa. Que tal a gente jantar com mais alguém? Ou se você não tiver ninguém físico para jantar, jante com seu ente querido. Cante alguma música, bote alguma música natalina, ou então reze, ou converse com ele. Torne essa noite o mais agradável que você consiga. A primeira experiência vai ser mais difícil, mas pense que você está dando um passo para o bem do seu ente querido. Te ver dando um passo para frente, te ver lutando para fazer um Natal em que ele esteja ali, em que você possa sentir ele ali, vai ser um presente enorme para eles. Eu sei que parece hoje um pedido muito difícil, mas saibam que eles estarão aí. Eles estarão aí. Eles estarão com vocês. Ofereçam um Natal para eles também. Ofereçam um Natal na visita. Ofereça aquilo que você pode dar. Se você tem família, convide a família para jantar junto com você. Coloque a foto dele na mesa. Coloque um enfeitezinho de Natal na foto dele e coloque ali na mesa para que ele participe junto com vocês. Vocês vão perceber que com o passar do tempo você vai compreender e vai começar a incluí-lo no seu dia a dia, nas datas. Você nunca vai esquecê-lo. A dor por vezes vai e volta, mas você precisa dar um passo para ele. Faça um esforço de colocar uma arvorezinha, faça um esforço de chamar alguém ou a família para jantar com você, faça um amigo oculto e não esqueça o presente dele. E eu quero dar uma ideia para vocês, né? Quero dar uma ideia para vocês que eu faço e algumas pessoas próximas a mim fazem. Se você conseguir fazer, você vai ver como é bom. Todo Natal eu compro um presente para um ente querido meu que partiu e eu guardo esse presente. Todo aniversário deles também eu guardo esse presente. O ano inteiro, por exemplo, em Páscoa, eu compro um presente. Deixa eu ver. Pode sim, viu? Ele pode, se ele tiver uma evolução programada, uma boa evolução, ele pode ser um anjo protetor, sim, da família. Isso é muito possível, tá? Então, eu vou juntando, eu nunca esqueço uma data, aniversário, Natal, todas as datas que eu daria um presente para ele, ou seja, até quando o ente, né? Até quando o ente querido ali, você dava direto, sem precisar de uma data, você pode sim ir dando presentes e colocando numa caixa. Então, no final do ano, você vai escolher uma ou mais pessoas e dará esses presentes a elas em nome deles. Ou seja, se você começar nesse Natal agora, no Natal do ano que vem, você pode
você pode ter uma caixa de presente para outras pessoas que estão precisando. Simone Araújo: Mayra, como perder o medo da morte? Tive câncer e vivo angustiada com medo de uma Não entendi a palavra, mas deve ser com medo do câncer voltar, né? Quero ver a vida como sendo apenas uma passagem. O que me indica a ler para me ajudar? Olha, Simone, a morte é um sentimento difícil para todos nós, espíritas, não espíritas, católicos, evangélicos, religiosos. Eu sei que muita gente diz assim: eu não tenho medo da morte. Eu consigo compreender que as pessoas não tenham o medo da morte, né? Consigo compreender. O que nós temos é o receio do desconhecido, não é em si da morte. A morte, nós sabemos que ela vai chegar, nós sabemos que ela faz parte de um processo terreno. Então, não tem como ter medo de algo, não podemos ter medo de algo que vai acontecer. Mas todo mundo tem medo do desconhecido. Todo mundo tem medo daquilo que não se conhece, daquilo que ainda não se passou. Porque até a morte ela é uma prova. Você vai passar por ela. Só que na próxima encarnação você não lembra. Então é normal a gente ter medo do desconhecido. O que eu posso te dizer é que quando eu virei, quando eu virei mãe, quando eu comecei a pensar nisso, foi quando eu virei mãe. Até então eu não tinha receio da morte. Quando eu virei mãe, eu comecei a ter medo, Comecei a ter medo daquilo que toda mãe tem, de deixar os meninos pequenos, de deixar os meninos numa idade em que eles precisavam de mim. E depois eu fui trabalhando isso para entender que isso não faz parte da minha decisão. Eu não tenho essa escolha, eu não tenho esse time do momento que eu, vou desencarnar. O que eu posso fazer é viver todos os dias como se realmente eles possam ser o último aqui na Terra, porque pode nesta encarnação. Então, eu vivo um dia, todo dia, de uma vez. Eu vivo um dia, todo dia, como se eu pudesse não acordar o amanhã aqui no plano terreno. Mas digo para vocês, muitas coisas que a gente tem medo são de situações que a gente criou, de filmes de terror, de filmes não da realidade, são de filmes de terror, são de conversas, são de um disse-me-disse, são de coisas que a gente colocou na cabeça por ilusão. Não é verdade o tanto de horror que colocam na morte nem na passagem para o outro plano. Nós somos recebidos, nós somos agraciados, nós somos acarinhados, nós nos colocamos de uma forma muito bondosa quando fazemos a passagem. Boa parte não sente dor alguma. Por que isso, Mayra? Porque é verdade, porque as pessoas querem que o médium chegue aqui e alguns médios podem fazer isso. Chegam aqui e façam um verdadeiro filme de terror, quando não é assim, porque é a consciência de cada espírito. Agora, Mayra, como é que eu faço para, seja qual for o dia do meu desencarne, seja qual for o dia que eu vá para o plano espiritual, como é que eu faço para que eu não tenha nenhum medo, nenhum receio? Plante coisas boas aqui, amor, caridade, perdão, plante boas sementes, Plante boas sementes, porque a vida eterna começa agora, a vida eterna começa aqui. E como eu faço para perder o medo da morte? Viva! Para perder o medo da morte, viva! Como assim, Mayra? Viva! Viva todos os dias, viva todos os momentos, viva todas as horas, dê atestado de vida. Viva! Quando você vai vivendo, você para de pensar na morte. Não
perca tempo pensando em algo que você nem pode evitar e nem sabe quando vai acontecer, porque senão você sofre de algo que você não sabe a data, você sofre por antecipação, você sofre de maneira muitas vezes tão exorbitante, para depois, somente depois, descobrir que não era assim. Não tenham sofrimentos antecipados. A morte não é a nossa inimiga. Nós a vemos assim por quê? Porque nós ainda somos muito materialistas, mas a morte é uma amiga que ela nos abraçará no momento correto. A gente não vai fugir dela quando for o nosso momento, mas ela não precisa ser um motivo de medo, não precisa ser um motivo de aterrorização, não precisa. Ela é um instrumento, ela é um processo, ela é uma transformação. Assim como a borboleta que sai do casulo é mais ou menos uma transformação. Quando a gente sai desse corpo aqui, quando a gente sai desse corpo físico e vai para o nosso verdadeiro lar. É realmente uma passagem carimbada para o nosso verdadeiro lar. Não tenham medo, viva. Atestado é de vida. Para perder o medo da morte, viva. Beije mais, ame mais, viaje mais, fique com pessoas que lhe são afetas, fique com pessoas que te dão amor. Conviva com seus entes também que desencarnaram, sabendo que eles vivem em espíritos e convivem com vocês. Eu sempre penso quando a mãe me pergunta como eu posso aprender a viver sem ele. E eu nunca tenho uma resposta para isso, sabe por quê? Eu nunca vi alguém ter que aprender a viver sem alguém que se ama. Pelo contrário, você precisa aprender a viver agora de uma outra forma. E é um amor muito difícil de se exercitar, porque é o amor não material, é o amor espiritual. Você não vai conseguir tocar, muitas vezes não vai conseguir ver, mas você sabe que ele está presente ali. Você nunca viu Jesus. Quem viu Jesus já aqui nesse chat? Quem viu Jesus aqui que está conversando comigo? Quem viu Jesus face a face? Quem olhou para o rosto de Jesus? Quem já viu Deus? Alguém já viu Deus? Não. Mas a gente sente Jesus o tempo inteiro. A gente sente Deus. Ninguém nunca pegou no amor, ninguém nunca apalpou o amor, ninguém nunca pegou ele assim, ó, e deu um abraço nele e sentiu ele aqui, ó, na pele. Não. Você sente o amor, você vivencia o amor, não com os olhos físicos e não com as mãos materiais. Então, por que você acha que alguém que você ama tanto, né, que você ama tanto, simplesmente vai te abandonar? Por quê? Porque Deus, que é um Pai de amor e de perfeição, iria tirar alguém, dois corações, dois espíritos que se amam, né? Que se amam, e iria afastar. Por quê? Por que ele faria isso se ele é o puro amor? Se ele não precisa ser material para ser sentido? Por que ele faria isso? Então, procurem entender realmente o que acontece. O que acontece é que seu ente, seu amado, vive, né? Vive no plano espiritual, mas vive também aqui com você para te ajudar a passar por isso. Quando eu entrei aqui, eu estava lendo um livro que é sobre Salomão. Salomão é o homem mais inteligente que existiu. Isso, a Eliane, eu também amo essa frase. A Eliane falou uma frase que é muito bacana, que a morte te encontre viva. É isso, que quando acontecer de chegar o nosso momento, que a gente tenha vivido, que a morte nos encontre sempre vivos, que a gente tenha vivido, que a gente tenha aproveitado também essa oportunidade. Esse mundo aqui é uma oportunidade. Tem coisas muito boas nesse mundo, tem coisas muito prazerosas nesse mundo, tem coisas maravilhosas. Então, que quando a morte chegue até a gente, que a gente esteja vivo. Então, eu estava lendo o livro de Salomão, né? Salomão, o homem mais inteligente
que existiu na Bíblia, o rei Salomão. E aí tem uma parte que o autor vai falando sobre Salomão e vai falando sobre a sabedoria, sobre coisas da vivência dele, né? Então chegou uma parte aqui que ele fala assim: generosidade, a qualidade que recebe mais do que dá. Um homem dá o que tem e recebe em dobro, enquanto o outro guarda o que é seu com avareza, mas empobrece. O generoso prosperará, o que consola o próximo será também consolado. Provérbios 11, do versículo 24 ao 25, ou seja, o generoso prosperará, o que consola o próximo será também consolado. A generosidade é um dos mais admiráveis atributos que um ser humano pode ostentar. Seja uma criança dando parte de sua mesada a alguém que precisa, ou um homem de negócios doando milhões de dólares para a caridade. Sentimos estima e admiração pelas pessoas generosas. Porém, admiração e estima não são os únicos benefícios trazidos pela generosidade. Além da alegria genuína que sentimos sempre que ajudamos a suprir as carências do próximo, Salomão promete que ao generoso jamais faltará nada. E todas as suas verdadeiras necessidades serão atendidas, e que eles encontrarão uma prosperidade cada vez maior. Em Provérbios, capítulo 11, ele nos afirma que aqueles que dão com generosidade receberão mais do que doaram. Soa possível para você? Os psicólogos dizem que as duas maiores motivações da vida são o desejo de ganhar e o medo de perder. Salomão nos garante que a generosidade age diretamente sobre os dois. Se você pudesse ter uma varinha de condão que garantisse suas necessidades materiais para toda a vida e uma prosperidade cada vez maior, quanto ela valeria? Salomão coloca essa varinha nas suas mãos. Tudo o que você precisa fazer é se tornar uma pessoa generosa. O que Salomão quer dizer quando fala de generosidade? Ele diz que generoso é aquele que dá uma parte do que tem para suprir as necessidades do próximo e o que faz sem esperar receber nada em troca. Embora ele fale do aspecto financeiro e material, a generosidade não se limita a isso. Ser generoso significa estar voltado para as necessidades dos outros, seja elas quais forem. Muitos pensam que é preciso ser rico para ser generoso. Estão completamente enganados. Uma das pessoas mais generosas que conheci foi um faxineiro que trabalhava na minha faculdade. Ele lavava os banheiros 5 noites por semana e tomava conta de sua esposa doente durante o dia. Doava generosamente tudo o que tinha, seu tempo, suas palavras gentis, sua consideração, seus gestos atenciosos. Uma vez perguntei se ele precisava de alguma coisa e ele disse: "Não mesmo", respondeu sorrindo. "Estou plenamente satisfeito com tudo que recebi." Foi provavelmente o homem mais feliz que conheci. Como prometeu Salomão, nunca lhe faltou nada. Da mesma forma que consolava o próximo, era consolado. E aqueles que não são generosos? Salomão afirma que ficarão pobres. Não será necessariamente uma pobreza financeira ou material, mas a pobreza da alma. Nunca estão satisfeitos com o que têm e precisam sempre de mais, até chegarem à falência emocional. A generosidade começa no coração, é sempre ativa e nunca passiva. Olha que lição! O que é generosidade? O que é uma pessoa ser generosa? É quando ela doa o que ela pode doar naquele momento. É quando ela doa aquilo que ela tem. Muitas vezes não é material, porque ela não tem material, mas ela doa o seu carinho, ela doa sua atenção, ela doa o seu ombro amigo, ela doa tudo aquilo que é de mais valor. Muitas vezes, inúmeras vezes, nós confundimos, a humildade com
a pobreza, a humildade com a falta de dinheiro, e não é isso. Nós conhecemos pessoas ricas humildes e pobres soberbas. A humildade vem de sentimento, a humildade vem de exercer a verdadeira caridade. Então, se você quer receber em troca generosidade, dê generosidade. E você pode dizer: Mayra, mas eu dei generosidade e recebi coisas ruins. Todos nós passamos por isso. Acontece que o recebimento daquilo que você faz, né, a colheita, às vezes não vem daquela pessoa, dasquelas pessoas ou daquele lugar em que você deu. É o reconhecimento de Deus por intermédio de outras pessoas, de outras situações. Então, continuem plantando o bem, ainda que muitas vezes recebam o mal. E continue sempre fazendo essa plantação de bem, sempre plantação de bem, sempre, né? Então, quando Salomão fala de generosidade, ele fala justamente sobre como ela é uma semente para o bem. Olha, eu achei muito bonito quando ele fala aqui que os psicólogos dizem que as duas maiores motivações da vida são o desejo de ganhar e o medo de perder. Quando você se torna generoso, quando você luta para ser generoso, a primeira coisa que você perde o medo é de perder. Porque você começa a conceber o que realmente tem valor, você começa a conceber o que realmente vale a pena. Você para de se preocupar com aquilo que é tão pequeno, aquilo que é tão pobre. E não é pobreza de dinheiro, é pobreza de alma, é pobreza de espírito. Não vale a pena você se tornar pobre de espírito por ego, por vingança, por vontade, né? De se vingar. Não vale a pena. Torne-se sempre generoso. Torne-se sempre generoso. Eu peguei uma chuva enorme. E enquanto chovia, eu tinha que andar porque estava desabrigada e era muito longe. E pegando uma chuva e andando e precisava andar cada vez mais para chegar. Até porque tinha muita árvore, estava dando raio. E eu estava ali pensando, quantas vezes a ventania e a tempestade vêm em nossa direção justamente tentando parar. E a única coisa que nós precisamos é continuar caminhando. Independente da chuva, independente do vento, independente da tempestade, continue caminhando e sendo generoso. Continue distribuindo aquilo que você tem de melhor, sem se preocupar com o que as pessoas irão te dar. Qual é a volta desse seu sentimento? Qual eu dei amor para a pessoa e aí eu quero receber amor, ela tem que me dar amor? Não. Pare de cobrar a volta dos seus atos. Seja você generoso. E a vida e Deus e a espiritualidade irá sim te mostrar quantas outras pessoas generosas irão entrar no seu caminho. Mesmo que não seja aquela pessoa a qual você doou. Então, é importante. Você vê que Salomão era um dos homens mais inteligentes, né, que passaram pela terra, e generosidade para ele estava num padrão alto, estava com a expectativa alta, né? Estava no patamar da evolução. Generosidade. Essa é a palavra de hoje. A hashtag de hoje é #generosidade. Vamos espalhar generosidade por esse mundo. Vamos espalhar amor por esse mundo. Vamos pensar nos enlutados, nos doentes, naqueles que têm dor nesse momento de Natal. Vamos pedir perdão quando a gente errar. É uma qualidade. Você saber que errou, você pedir perdão pelos seus erros é uma qualidade. Perdoar é outra qualidade, mas a hashtag de hoje é generosidade. Vamos espalhar amor, vamos espalhar generosidade. Lilian pergunta, a senhora lê a Bíblia? Lilian, sou uma apaixonada pela Bíblia. Vai fazer agora 4 semestres do curso de teologia, tá? Já estou no 4º semestre, faltam 2 semestres para eu terminar o curso de teologia. Eu sou uma apaixonada pela Bíblia, pela sabedoria que tem naquele livro, tá bom? Hashtag generosidade. E nisso, vamos lembrar de pedir perdão,
não é nenhuma vergonha, não é nenhuma falta de evolução, não é nenhum humilhação você saber pedir perdão e desculpa às pessoas que você errou. E nós erramos. E nós erramos muitas vezes, às vezes sem intenção de errar. Às vezes nós erramos com pessoas influenciadas por outras pessoas, por outras situações. E basta que você reconheça seu erro e peça perdão. E essas pessoas irão te perdoar, porque vão saber entender. Então, que esse Natal seja um Natal de perdão, que esse Natal seja um Natal de que você também possa perdoar as pessoas, que esse Natal seja de muito amor, mas seja #generosidade. Já tem muita gente espalhando ódio, tem muita gente espalhando mentira, tem muita gente espalhando coisas ruins, tem muita gente em busca de like, de ibope, de tudo isso, espalhando ódio, espalhando as desavenças, espalhando, a guerra. Vamos #generosidade. Vamos espalhar generosidade, que nem sempre é material. As maiores generosidades são justamente da gente cultivar dentro do nosso espírito e do nosso coração o bem, o amor ao próximo e o consolo. Se você não puder consolar, pelo menos se cale naquele momento, mas vamos espalhar consolo, amor, felicidade, vamos espalhar generosidade. Um beijo muito grande no coração de vocês. Até amanhã no Despertar. A gente tá junto no Despertar. Vamos falar sobre Natal no plano espiritual e aqui, Então, façam suas perguntas no feed, pode ser nas mensagens, mas pode ser no direct também, tá bom? Façam as suas perguntas lá e eu vou recolher algumas para que eu possa falar na live também. A Will vai recolher e vai me encaminhar, tá bom? Um beijo muito grande, até amanhã. A gente vai estar junta amanhã falando sobre Natal, falando sobre luto, falando sobre amor, falando sobre tudo isso. Érica Alves, um beijo, querida. Beijão no coração de todos vocês. Eu amo todos vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo.